4. E nós vamos aprender um pouco com a experiência da mulher samaritana. Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 4 em diante. Na verdade, a palavra desta noite será baseada então em João 4, do versículo 4 ao 42. Eu vou ler então de João 4 até o versículo, do versículo 4 ao versículo 24, e durante a pregação eu vou então fazendo destaques dentro desta porção. Então abra sua Bíblia, a referência é o capítulo 4, a partir do versículo 4, isso é importante. Quem encontrou vai poder dizer assim, ó, amém. Quem encontrou tem a graciosa oportunidade de dizer assim, ó, a misericórdia. Alguém precisa de misericórdia aqui nesta igreja? Amém. Amém, eu também. Então, vamos levantar as duas mãos porque está segurando o microfone, mas eu também preciso, tá certo? Então diz assim a palavra do Senhor: no caminho ele tinha de passar pela região de Samaria. Ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. E ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: o Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Verso 10. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar a quem é que está lhe pedindo água, você pediria e eu lhe daria a água da vida. Ela respondeu: o Senhor não tem balde para tirar água, e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então a mulher pediu: por favor, me dê desta água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Verso 16. Vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é seu de fato. Sim, você falou a verdade. A mulher respondeu: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse: mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso importa que os adorem. Aqueles que o adoram, adorem então em espírito e em verdade. Palavra do Senhor. Feche teus olhos. Deus, nós queremos ouvir tua voz. Fala conosco através da palavra pregada nesta noite. Ministra o nosso coração de uma forma pessoal e comunitária, de uma forma poderosa. Queremos ser alcançados pela tua palavra nesta noite. Prepara o nosso
ouvido, Deus, os nossos ouvidos. Prepara o nosso coração. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu quero dividir com cada um de vocês, com a igreja aqui representada, o tema, o lugar de adoração. E esse tema, ele veio então tomando conta da minha mente, do meu coração. O lugar de adoração. Onde é o lugar de adoração? É fato que é confortável, é fato que precisamos de um endereço, é fato que vivemos uma sociedade moderna, contemporânea, aonde então você precisa de uma estrutura mínima e um endereço para que as pessoas saibam. Desde a sua casa, você mora onde, você dá o endereço. As pessoas muitas vezes confundem templo com igreja e dizem assim: a sua igreja é onde? Na verdade ela quer saber onde é o templo, né? Mas como ela não sabe separar as coisas, ela diz assim: onde é a sua igreja? E você entende, consciente ou não, que ela está perguntando qual é o endereço da sua comunidade. E aí você diz o nome da rua, o número, o bairro e de preferência uma referência para ajudar o seu convidado. Portanto, nós temos a necessidade de referências palpáveis, alguma coisa visível, alguma coisa que nos ajude a localizar o destino ou o endereço que nós queremos chegar. Aqui nós temos uma história, uma experiência de uma mulher que se encontrou com Jesus ao meio-dia, se encontrou com Jesus em uma estrada, porque Jesus estava a caminho, perto de um poço, encontrou com Jesus cansado, com sede, sentado ao lado de um poço, e a mulher ia buscar o quê? Água. Puxa vida, Jesus estava cansado, estava com sede, do lado de onde tinha água, o poço. Mas a mulher disse, aí nós vimos na leitura, que o poço era fundo. Então fica a dica, não dava para Jesus pegar a água com a mão ou livremente ele estender o braço, o poço era fundo. A história começa por aí, o encontro de uma mulher, mas a mulher era da região norte, era então de um povo que era discriminado, era mal visto pelos judeus. Que povo é esse? Os samaritanos. E então nós percebemos que os samaritanos eram considerados historicamente impuros. Eram judeus que tinham então se contaminado, se misturado com os povos da Síria, enfim, com outras religiões. Então o povo do sul de Judá, os judeus, por isso judeus, né, de Judá, eles olhavam para os samaritanos que ficavam na região norte com maus olhos, olhavam atravessado, dizendo: vocês não fazem mais parte do povo da promessa. E eles cortaram a amizade, e a gente vê no relato bíblico que a mulher encara com estranheza Jesus conversar com ela e pedir ainda o quê? Água. Começa por aí o relato de João sobre o encontro de uma mulher samaritana numa hora inusitada. Meio-dia é hora de quê? Tradicionalmente para todos nós? Almoçar, gente. O que uma mulher de família, será que era de família? Nós vamos ver no texto bíblico. Uma mulher de família que se preza vai estar no horário de almoço buscando água fora da cidade, sozinha, num lugar deserto, risco grande. Enfim, nós vamos entender melhor por que tudo isso, porque João deixa para a gente muito claro. Então a história aqui relatada pelo evangelista registra o encontro da mulher samaritana com Jesus, à beira de um poço, por volta do meio-dia, quando a mesma ia buscar água. Nesse encontro a conversa girou em torno de onde devemos adorar a Deus. Aquela mulher ia só buscar água, mas a gente vai ver que o horário que ela escolheu foi proposital. Ela não tinha uma boa fama, ela não era bem vista pelas mulheres casadas ou pelas moças daquela região. O texto bíblico, quando Jesus revela a história daquela mulher, fica muito claro o porquê da distinção dela ir no horário de meio-dia, quando as mulheres estão com as suas famílias, administrando a refeição, tomando a refeição. Ela não queria ser vista, mas não é só que ela não queria, é que as mulheres também não queriam estar com ela. Então a coisa não ia ficar boa se ela fosse com o balde dela, ou cântaro, como quer que chame, buscar água na hora que as mulheres fossem buscar, logo na primeira hora do dia, para evitar uma briga, para evitar um problema maior. Ela vai no horário que as mulheres de família, as moças, estavam todas em casa com a sua família. Mas diferente do que a sociedade da época fazia com aquela mulher, Jesus acolhe aquela mulher. Jesus
se aproxima daquela mulher. Jesus olha para aquela mulher com um olhar diferente, e aquela mulher percebe algo diferente e se aproxima em diálogo, primeiro questionando Jesus, e depois que Jesus começa a revelar a história dela, ela vai reconhecer de que verdadeiramente ele é um profeta. Vamos seguir um pouquinho mais. De acordo com a mulher, para os samaritanos, o lugar de adorar era o Monte Gerizim. Era na região de Samaria, até porque eles eram proibidos subir para Jerusalém para o templo. Eles tinham que adorar na sua região. Então eles estabeleceram o Monte Gerizim como um monte sagrado ali da região de Samaria. Mas para os judeus, o templo então construído por Salomão, com todo o esforço de Davi, era o lugar santo. Logo em Jerusalém era o lugar de adorar. E aí nós temos o seguinte: mas Jesus surpreende a mulher e diz: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Com base no diálogo de Jesus e a mulher samaritana, destacaremos 3 lições nesta noite. Esse encontro mudou a vida daquela mulher, mas vocês vão perceber que essa mulher foi a primeira missionária, a primeira enviada, e ela não era judia. Ela foi com uma missão extraordinária. Ela não tinha reputação, ela não tinha certamente um diploma de faculdade, ela não tinha um status social, ela era mulher, nem contada era na época. E para completar, nós vamos ver que era uma mulher de má fama. Mas foi essa mulher que Jesus se revelou e chamou e enviou à cidade. E nós vamos ver na experiência aqui que ela consegue, ao anunciar o Evangelho, anunciar o profeta de Deus, trazer os homens daquela cidade para ouvir a pregação de Jesus Cristo. Foi uma mulher que não tinha para aquela sociedade virtude, não tinha valor. Foi uma mulher que Jesus dignificou. Foi uma mulher sem nome. A Bíblia não fala qual é o nome, porque ela não tinha importância para a sua época. Era considerada um lixo para a sua sociedade. Mas a ela o Senhor colocou então um tesouro de grande valor no seu coração e nos seus lábios. A ela foi dada a missão de entrar na cidade. Uma mulher desacreditada, uma mulher vista atravessada, foi ela a porta-voz de uma mensagem de esperança. Amém. Foi ela que Jesus enviou para entrar em Sicar e dizer: eu encontrei o Messias, eu encontrei o profeta, eu encontrei o prometido por Deus, eu encontrei a nossa esperança. Amém, Jesus. Foi a mulher que os homens, que aquela sociedade a desprezava, que Jesus deu honra, que Jesus então trouxe para perto, a perdoou e a enviou como sua representante. Aleluia. Foi uma mulher. Glória a Deus. A primeira lição que queremos destacar aqui: o encontro pessoal com Jesus revela a nudez e o estado de miséria espiritual. E aí eu quero destacar: aquela mulher chega para pegar água, era mais um dia de rotina. Estrategicamente ela estava no horário certo, no lugar certo. Ela não imaginava que tinha um homem lá do lado do poço, sentado, cansado, com sede. Ela não imaginava quem era aquele homem, além de judeu, que é um fator complicado.